de impulsos eletromagnéticos. O impulso de uma onda eletromagnética é quando a onda sofre refração. Quando a onda sofre refração, por exemplo, uma onda luminosa, não é a mudança de meio? Pessoal, quando a onda muda de meio, ela muda de velocidade. Por que que a velocidade da luz muda? Então, respondendo a pergunta aqui mas deixa eu responder de maneira puxando para a física quântica. Posso? Olha como vocês vão gostar. Quando a luz vem se propagando pelo ar, escute o que eu vou falar agora, e entra nesse vidro, vamos falar da luz vermelha? Na hora que um fóton da luz vermelha sai do ar e entra nesse vidro, esse fóton vai colidir contra o elétron desse vidro, um elétron do vidro. Quando o fóton colide contra o elétron do vidro, o elétron absorve a energia e dá um salto quântico, afastando-se do núcleo, indo para um estado mais excitado, correto? Essa colisão é uma transferência de energia, é uma transferência de quantidade de movimento, e faz com que se tenha a ideia de um impulso, uma interação. Olha como vocês vão se apaixonar, na hora que esse elétron dá um salto, ele vai para um estado mais excitado, lembram disso? E depois, ele vai voltar, emitindo o fóton, transmitindo a luz. Só que me diga uma coisa, pelo que foi dito agora na nossa aula, qual é o salto quântico que eu terei, assim, mais acentuado? É o salto quântico da colisão do fóton violeta contra o elétron do vidro ou do fóton vermelho? Qual dos dois eu terei um salto quântico maior? É quando a luz violeta bater no elétron ou quando a luz vermelha? O salto quântico vai ser mais acentuado. Qual é o fóton que tem mais energia? É o violeta. Se o violeta tem mais energia, quando ele colidir com o elétron não vai dar um salto quântico mais longo, não vai mais longe? Se o elétron vai mais longe, ele vai mais longe, demora mais indo e demora mais voltando. Então, qual é a cor, no final das contas, que viaja mais devagar dentro do vidro? É a violeta ou é a vermelha? É a violeta. A violeta, a cor de maior frequência, de maior energia, ao entrar no vidro, se concentre, viaja mais devagar. Por quê, hein, Hilton? Pensando na física quântica. Porque o fóton violeta, quando bater no elétron do vidro, ele vai provocar um salto quântico mais acentuado, repito. O elétron vai mais longe, demora mais indo e demora mais voltando. Essa demora, Júlio, causa um atraso na passagem da luz. Então, quer dizer, dentro do vidro, as cores de alta frequência viajam mais devagar do que as cores de baixa frequência. Isso é que provoca a dispersão da luz branca, o famoso prisma de Isaac Newton, o CD de Pink Floyd, lembram? A gente não vai ter a decomposição das cores, a formação do arco-íris. Então, é muito comum vocês terem dúvida com relação a isso. Qual é a cor que viaja mais devagar dentro do vidro? É a cor violeta, é a cor de maior frequência. Como a luz violeta é a cor que vai diminuir mais a velocidade, ela é quem vai se aproximar mais da normal, sofrendo maior desvio. A pergunta de Júlio, qual é a cor, Diego, que desvia mais ao entrar no vidro? É a cor violeta. Ela não vai ser a cor que vai diminuir mais a velocidade, então ela é que sofre o maior desvio, aproximando-se mais da normal. Eu vou devolver a pergunta de Júlio com outra. Posso? Não erre, hein? Qual é a cor dentro do vidro que tem maior índice de refração? Maior índice de refração. É a violeta. Excelente resposta. Ó. O índice de refração absoluto, Dr. Jaelson, C sobre V. Então, ó, a cor que tiver menor velocidade, que no caso é a violeta, é a cor que tem maior índice de refração. Mais refringente, aproxima-se mais da normal, sofre o maior desvio. Então, deixa eu resumir. Luz violeta, eu vou dizendo agora, hein? Luz violeta, maior frequência, maior índice de refração, menor velocidade dentro do vidro. Se aproxima mais da normal. Repetindo, cor violeta, maior frequência, maior índice de refração,
Menor velocidade dentro do vidro, aproxima-se mais da normal. É ela, a luz violeta, a cor que sofre maior desvio. Correto? Dentre todas as cores visíveis, a violeta é a que sofre o maior desvio. Poxa, ia falar nisso agora, Bela, transmissão de pensamento. Belinha está perguntando assim, Hilton, e toda vez que a gente fala de refração, a gente fala de velocidade e fala também do comprimento da onda. Ei, quando a luz violeta entra no vidro, não é ela que sofre o maior desvio e que vai ter a menor velocidade, a luz violeta? Se ela tem menor velocidade, é ela quem vai ter menor comprimento de onda. Sim. Quando uma luz, uma onda, passa de um meio para outro e sua velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui na mesma proporção. Se a velocidade, Jennifer, reduzir a metade, o comprimento de onda também reduz-se a metade, pois a frequência não se altera, a frequência permanece constante, não é uma característica da fonte, a frequência é determinada pela fonte luminosa. Então, toda vez que a velocidade diminuir, o comprimento de onda também diminui pela equação. Vem lamber ferida, ó. V igual a lambda F, lembram? Como a frequência, senhores, senhoritas, é constante, velocidade e comprimento de onda na refração são diretamente proporcionais. Se a velocidade, repito, cai a metade, o comprimento de onda também cai a metade, já que a frequência e o período não se alteram. A luz violeta, é porque quando a gente vai falar de refração, aí pense, quando vai falar de refração, pense em cada cor individualmente, tá? Aí pense assim, lá vem a luz monocromática violeta. Lá vem a luz monocromática violeta se propagando no vácuo, se propagando no ar para entrar no vidro. Quando a luz monocromática violeta entra no vidro, ela não muda a sua frequência, porque é uma característica da fonte que gerou essa onda. Se ao entrar no vidro ela diminui a sua velocidade, ela também diminui o seu comprimento de onda. Tá? Então, quando for falar da mudança de comprimento de onda na refração, não pense em todas as cores ao mesmo tempo, não. Pense em cada uma, individualmente. Repetir em voz alta também a pergunta. Hilton, ele pode perguntar quem é que tem maior comprimento de onda, se é a vermelha ou se é a violeta? Pode, mas isso você já tira de letra daqui, ó. No vácuo, o que é que todas as cores têm em comum? A mesma velocidade, que é quanto? 3 vezes 10 à oitava. Então, pega essa equação e faça isso, Simonete. O senhor coloca C igual a lambda F. Como no vácuo, agora você está querendo comparar todas as cores, preste atenção. Como todas as cores no vácuo, elas têm a mesma velocidade de propagação, aquela que tiver maior frequência, que é a violeta, tem menor comprimento de onda. Tá certo? Então, na hora que você vai comparar todas as cores, faça essa comparação, aonde? Lá no vácuo, e depois você repete isso para dentro do vidro ou qualquer outro meio que queira. Tá? Só porque o pessoal está inscrito aqui. A próxima é poema, pois não? Qual é a situação em que a frequência vai sofrer alteração? É aquela história da frequência aparente, no efeito Doppler. A frequência aparente, no efeito Doppler, quando a fonte de ondas se aproxima ou se afasta da gente, a gente capta uma frequência diferente daquela que está sendo emitida. Na aproximação, a gente capta uma frequência aparentemente maior. E no afastamento, a gente capta uma frequência aparentemente menor. Mas nos outros fenômenos que a gente fala, difração, os fenômenos de difração, refração, interferência, polarização, não. Aí a frequência não vai sofrer alteração, é uma característica da fonte. Só no efeito Doppler, que a gente fala de uma alteração aparente na frequência quando a fonte se aproxima ou se afasta da gente. Pois não? No vácuo, atenção, no vácuo, quando as ondas eletromagnéticas estão se propagando no vácuo, todas têm a mesma velocidade, não importa a frequência. Desde as ondas de rádio até as radiações gamas, todas as ondas eletromagnéticas, Débora, viajam no vácuo com a mesma velocidade, que é quanto? 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente. Perfeito?
Então, pessoal, quando é que a quantidade de movimento se conserva? Quando a resultante das forças externas for igual a zero. A quantidade de movimento linear vai se conservar. Mais alguma pergunta? Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Você pode falar das colisões? Sim? Por favor. Perfeito. Com licença, eu posso apagar aqui já, pessoal? Todos? Vou apagar o quadro, hein? Ei, vamos que eu queria falar de mais alguma coisinha aqui ainda. Tem um bocado de coisinha para a gente falar. Bora, vocês estão espetáculos. Um espetáculo, preste atenção. Arthur. Léo, observem. Nós temos basicamente, de forma mais simplificada, três tipos de colisões. Três. Deixando de lado o que chamamos de colisão superelástica. Nós temos três. Choque perfeitamente elástico, choques. Um choque perfeitamente elástico, um choque parcialmente elástico e o choque perfeitamente inelástico ou anelástico. Em todos esses três tipos de choques, nós temos conservação da quantidade de movimento do sistema. A quantidade de movimento do sistema se conserva nos três choques, porque a gente considera imediatamente antes do choque até imediatamente depois. Consequentemente, turma, quando dois corpos estão colidindo, eles não estão trocando forças entre si. Essas forças trocadas entre os corpos, por exemplo, A e B, são forças internas, não são forças externas. Então, nos três choques, independente de qual seja, a quantidade de movimento vai se conservar. E aí que fique bem claro uma coisa, não é a quantidade de movimento do corpo A que se conserva, nem a do corpo B, é a do sistema, é a soma vetorial antes do choque igual a soma vetorial depois do choque. Muito bem. Agora, energia cinética, Laura, só vai se conservar se o choque for perfeitamente elástico. A energia cinética do sistema se conserva num choque perfeitamente elástico. Nos outros, nós teremos perdas, transformações de energia cinética em energias térmicas, sonoras, por aí vai. Então, senhores, qual é o único tipo de choque, senhoritas, que vai ter conservação da energia cinética do sistema? O perfeitamente elástico. E quantidade de movimento se conserva em qual? Em todos, em todos. Queria acrescentar mais uma informação. Vocês se recordam de uma coisinha chamada de coeficiente de restituição, Aldo? O módulo de elasticidade, a letrinha E, né? É de elasticidade. É igual a 1 no choque. Elástico, perfeitamente elástico. É um valor compreendido entre 0 e 1 no choque. E é 0 no choque inelástico. O choque inelástico é o mais fácil de identificar na prova, na avaliação. Por quê? Exatamente, porque depois da colisão os corpos permanecem unidos, um só corpo, uma só alma, um só espírito, correto? Tanto é que eu vou colocar aqui uma situação para vocês me dizerem que tipo de choque é, pode ser? Já está liberado para pagarmos? Pois não. Perfeitamente elástico, coeficiente de restituição é 1, parcialmente elástico entre 0 e 1, e inelástico é 0. Senhores, mantenham a concentração e me digam que tipo de choque é esse. Com licença, preste atenção. Eu tenho um corpinho A, que está vindo aqui da esquerda para a direita com a velocidade de 3 metros por segundo. Para colidir num corpo B, que está com a velocidade de 2 metros por segundo.
Isso aqui é uma situação antes da colisão. Despreze, por favor, todo e qualquer tipo de atritos. Quais são as únicas forças que atuam nesses corpos antes da colisão? Peso e normal. A resultante? Zero. Então, o sistema está isolado de forças externas, porque a resultante delas está dando zero. Aí, muito bem, eles vão colidir, e após a colisão, meus queridos universitários, 2019, chamar assim. Depois da colisão, senhores, senhoritas, imagine que o corpo A continue indo para a direita, mas com a velocidade de 1 metro por segundo. E o B vai para a direita com a velocidade de 1,5. Qual é, turma, a velocidade relativa antes do choque? Velocidade relativa, quando os veículos têm sentidos opostos, a gente soma, lembram? Soma os módulos, 5, 3 mais 2. Qual é a velocidade relativa depois do choque? Antes e depois. Quando os objetos, os móveis, têm mesmo sentido, a velocidade relativa, a gente subtrai a maior da menor, né? 1,5 menos 1. Meio metro por segundo. Então, perceba, a velocidade relativa depois do choque foi igual a antes? Se tivesse dado igual, o choque seria perfeitamente elástico. Se a velocidade depois da colisão tivesse dado zero, é porque os corpos estariam unidos, né? Então, o choque seria inelástico. Só nos resta concluir que é um choque parcialmente elástico, até porque, Júlio está lembrando ali, que o coeficiente de restituição é a velocidade relativa depois do choque sobre a velocidade relativa antes. E essa divisão vai dar 0,5 sobre 5, 0,1. Dá um coeficiente de restituição compreendido entre 0 e 1, trata-se de um choque parcialmente elástico. Confere? A velocidade relativa não vai ser negativa, a gente vai pegar sempre os valores em módulo, tá? Subtrair ou somar. Normalmente a gente faz isso, normalmente a gente considera, quando estão no mesmo sentido, o módulo da maior velocidade, o maior módulo menos o menor. Normalmente, tá? Quando estiverem se afastando, seria soma, estão em sentidos contrários. Se fosse se afastando, por exemplo, com licença, se fosse assim, ó, a senhorita ia colocar, Bela, 1 mais 1,5, 2,5. Não estão em sentidos opostos? Não interessa se é se aproximando ou se afastando. Estão em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Sentidos iguais, subtrai o maior da menor. Sim. Você pode colocar que o coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento, que foi a depois do choque, sobre não sei. Eu posso somar ou subtrair, depende se estão no mesmo sentido ou se estão em sentidos opostos. Se estiverem em sentidos opostos, eu somo. Se estiverem no mesmo sentido, eu subtraio a maior da menor. Correto? Sempre. Muito bem. Volta. Deixa-me dizer mais uma coisa para passar à frente. Senhores e senhoritas, se nós abrirmos a prova dia 5 e tiver uma questão de uma granada explodindo em pleno voo, uma granada explodindo. Quando uma granada está explodindo, eis a pergunta, haverá conservação da quantidade de movimento? Mas para que a quantidade de movimento se conserve, a resposta foi dada aqui sim, né, que vai se conservar, mas para que se conserve nós temos que considerar que a quantidade de movimento vai se conservar imediatamente antes da explosão, até imediatamente.
Depois. Por que tem que ter essa palavrinha mágica, imediatamente antes e imediatamente depois? Por que imediatamente? Porque quando a granada está explodindo em pleno voo, você concorda que tem a força peso, a força gravitacional atuando? E a força peso, a força gravitacional não é uma força externa, diferente de zero. E para que haja conservação da quantidade de movimento, não tem que ser zero a força externa? Não está sendo, ó. Mas aí vocês vão retrucar dizendo assim, poxa, Ailton, mas quando uma granada está explodindo, as forças internas são muito maiores do que a força externa, peso, a ponto de eu poder desconsiderar a ação do peso. Quando a granada está explodindo, a força peso se torna desprezível, insignificante. Por isso que a gente aplica a conservação da quantidade de movimento. Vocês vão dizer que antes da explosão, a quantidade de movimento é igual ao valor depois da explosão, mas tem que ser imediatamente antes, Laíra, e até imediatamente depois, para que a força peso possa ser desprezada. Tanto é que, olha o que eu vou dizer, se eu jogar essa granada verticalmente para cima, Dudinha, e ela explodir no ponto mais alto, qual é a velocidade dela ao atingir o ponto mais alto? Vamos? Eu joguei a granada verticalmente para cima. Quando ela atinge o ponto mais alto, quanto é a velocidade dela? 0. Quanto é a quantidade de movimento? 0, né? Massa vezes velocidade. Então, imediatamente antes de explodir, grave aí, a quantidade de movimento da granada é 0. Aí ela explode. Explode e se divide, faça de conta, em 3 pedaços lá na prova. 3. Quando nós pegarmos os 3 pedaços e somarmos suas quantidades de movimento, a soma vetorial tem que dar quanto? 0. Quer dizer, se for um pedaço para leste, outro pedaço para norte, o terceiro pedaço tem que ir para onde? Foi um para norte e outro para leste. Deixa eu me colocar na posição de vocês, ó. Um para norte e outro para leste. Para onde é que tem que ir o terceiro pedaço? Sudoeste. Para que a soma dos 3 vetores dê quanto? Dê 0. Então, o antes tem que ser igual ao depois. Né? Se foi um pedaço para cima, olha quem não visualizou ainda, se foi um pedaço para cima, se foi um pedaço para a direita, que é leste, o terceiro pedaço deve vir aqui para sudoeste. Para que a soma desses 3 pedaços dê 0. Já que antes era 0, o antes tem que ser igual ao depois. Perfeito? Com a sutil diferença, escute para a gente não errar isso, se a questão jogar uma granada obliquamente, disparar uma granada obliquamente, na diagonal, e ela explodir no ponto de altura máxima, a quantidade de movimento é 0? No lançamento oblíquo, quando o objeto atinge a altura máxima, a quantidade de movimento é 0? Não, porque tem a componente Vx. Então, imediatamente antes de explodir, a granada vai ter uma quantidade de movimento na horizontal para a direita, não vai? Quando ela explodir, vocês vão ter que dar um jeito lá de somar os vetores depois da explosão, e a soma dá uma resultante, Cecília, horizontal e para a direita. Se antes era horizontal e para a direita, Gui, depois tem que ser horizontal e para a direita. A gente tem que considerar imediatamente antes de explodir até imediatamente depois. Aí a gente iguala, Dani, o vetor imediatamente antes, o vetor quantidade de movimento, ao vetor resultante imediatamente depois. Escute, então, quando a resultante das forças externas for 0, a quantidade de movimento se conserva. E aí, deixa-me fazer uma pergunta. Quando a resultante dos torques externos for 0? Quando a resultante dos torques externos for 0, o que é que a gente vai dizer? Torque. Não tem rotação. Se o corpo estiver parado, ele permanece parado. E se ele já estiver rotacionando? Ele permanece rotacionando em movimento circular e uniforme, né? A resultante dos torques externos ser 0. Tudo bem? Sim?
Mas nem sempre todas as questões lá no concurso, eles vão colocar o equilíbrio de rotação. Eles podem colocar uma situação de desequilíbrio. E aí eu queria levantar uma situação para vocês, puxando o gancho aqui, falando sobre o binário, resultante dos torques diferentes de zero. Levantando uma situação que vocês vão me ajudar a responder. Imaginem que aqui no teto de uma sala, exista um forro de madeira. No teto da sala, um forro de madeira. E preso a este forro, eu vou exagerar bem, para melhor visualização de vocês, um parafuso. Um parafuso aqui rosqueado, ó. Uma parte do parafuso está na madeira, cravado na madeira, e outra parte fora. Tudo bem? Vocês estão entendendo que esse desenho é um parafuso preso no teto? Atenção aqui a essa situação. E eu queria, sabe, pessoal, folgar esse parafuso. Eu queria tirar ele da madeira. Tirar, desenroscar. Para que lado a gente deve girar uma chave para desapertar, para folgar, Elisa, um parafuso? Eu quero folgar o parafuso. Para que lado eu devo girá-lo? No sentido horário ou anti-horário? Conhecimento de prática do mundo anti-horário. Para folgar um parafuso, você gira ele no sentido anti-horário. E para apertar, no sentido horário. Olha aqui, vá. Olha para a minha mão, eu vou apertar o parafuso. Eu vou apertar o parafuso. Aí eu giro no sentido horário, ó, no sentido dos ponteiros dos relógios. Estou apertando. E para folgar, é o oposto. Pois está aqui o parafuso, e eu queria folgar. Aí eu venho com a ferramenta, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Eu venho com a ferramenta, solta, sai. Pronto. E encaixo aqui na cabeça do parafuso, ó. Vou encaixar essa ferramenta. Essa ferramenta aqui encaixa direitinho, tal. E eu vou, tá bem apertadinho aqui, viu, pessoal? Um atrito aqui bem considerável. E eu vou girar essa ferramenta para folgar o parafuso. Então, me respondam rápido para eu passar à frente. Eu devo aplicar na extremidade A desta ferramenta, eu quero folgar o parafuso, tudo bem? Eu devo aplicar uma força na extremidade A para onde? Eu quero folgar. Para dentro do quadro, grita Galvão, ó. Uma força desse lado, empurrando para dentro do quadro. E do outro lado? Uma força saindo. Essas duas forças estão afastadas aqui do eixo de rotação, turma. Esse aqui é o eixo em torno do qual o parafuso vai girar. A ferramenta também. Desse jeito eu vou conseguir folgar. Bem colocado, ó. De um lado, com a minha mão esquerda, eu empurro a ferramenta para dentro do quadro e do outro lado eu puxo. Se eu olhar de baixo para cima, eu vou ver a ferramenta girando no sentido anti-horário. Esses torques aplicados nesta ferramenta e, consequentemente, neste parafuso, esses torques se somam ou eles se subtraem? Eles se somam, porque são dois torques que estão fazendo a ferramenta girar para o mesmo sentido, mesmo lado. Então, são torques que vão se somar para folgar o parafuso, correto? Nós chamamos isso de um binário. Como é que eu encontraria o torque resultante? Pegaria a força aplicada aqui do lado esquerdo e multiplicaria pela distância que ela está do eixo de rotação. Idem para o outro lado, ó, Renata. Aqui, ó. Então, de um lado eu empurro e do outro lado eu puxo, ó. Aí faço o parafuso folgar, correto? Olhando de baixo para cima, vejo a ferramenta girar no sentido anti-horário, que é o sentido que está folgando. Compreenderam?
Quando eu tinha dúvida, eu fazia assim, e quando tenho ainda dúvida, eu faço assim, ó. Deixa eu me colocar na posição de vocês. Eu começo a girar minha mão no sentido anti-horário, ó. Continuo girando e viro para o teto, ó. Então, desse lado esquerdo entra, do lado direito sai, tá vendo? Está folgando o parafuso. O torque resultante vai ser F vezes D mais F vezes D. Ou então, o torque resultante vai ser F vezes 2D. FD mais FD é F vezes 2D. Onde 2D é o comprimento todo da ferramenta, aqui da esquerda para a direita, ó, a largura toda da ferramenta. Correto? Nós chamamos isso de um binário. A ideia aqui, turma, não é garantir um equilíbrio. A ideia aqui é provocar realmente uma rotação. Folgar, Amandinha, é você fazer com que a ferramenta gire no sentido anti-horário, para folgar o parafuso, e apertar no sentido horário. Então, ó, vou me colocar na sua posição, tudo bem? Eu quero folgar, eu giro aqui para esse lado esquerdo, ó, no sentido anti-horário. Então, começa a girar no sentido anti-horário, ó. Estou no sentido anti-horário ou não estou? Aí vire para o teto, mantendo essa rotação, ó. Ó, o sentido anti-horário. Venha para cá, ó. Estou girando no sentido anti-horário, vem, ó. Do lado esquerdo, aqui está entrando no quadro. Do lado direito, saindo. Percebe? Entra do lado esquerdo e aqui do lado direito tem que estar saindo. Pronto, você está folgando o parafuso. Do contrário, nós estaríamos apertando. Se fosse no sentido horário, a gente estaria apertando. Aí a questão de ser, olha aqui uma pergunta, no sentido horário o torque vai ser negativo? Aí a questão de você adotar, Juliana, um referencial. Se você adotar que no sentido horário o torque é positivo, no anti-horário vai ser negativo ou vice-versa. Todos estão liberados para pagar? Todo mundo? Bora, pessoal, posso passar a borracha? Todo mundo?